Vamos lá, vamos ver esse daqui. Fa- Fazenda das Almas. Vamos lá. Olá, Anne Assombrados. Eu me chamo Fulana, sou do interior de Minas Gerais. Bom, eu estava assistindo alguns relatos e criei coragem para mandar o meu, que de verdade até hoje fico perplexa só de lembrar. Os meus pais, eles são completamente céticos em relação ao mundo sobrenatural. E eu sou a maluca que acredita fortemente nisso e também a que vira e mexe presencia algo que, a meu ver, não é deste mundo. Enfim, em meados de 2013 e 2014, meus pais se mudaram para uma fazenda bastante afastada de tudo. Ele havia recebido a oportunidade de ser meeiro nesse lugar. E como as coisas não estavam fáceis financeiramente para nós, ele aceitou. E não demorou muito para irmos embora para lá. A fazenda era isolada, como eu disse. A outra propriedade mais próxima ficava a pouco mais de 3 quilômetros de lá. Para chegarmos à casa, tínhamos que subir um morro com várias curvas e árvores dignas de um filme de terror. Havia duas casas, a casa grande dos patrões, bem antiga e de assoalho, e mais à frente a pequena casa em que morávamos. Ela era mais alta que o chão, apesar de ser apenas de um andar. E uma pequena observação aqui. A casa tinha um formato de uma pequena igrejinha. O lugar tinha um extenso terreiro e um grande celeiro de madeira escura. Ana, era de imediato passar os portões e a energia do lugar mudar. Com o passar dos dias, começamos a notar coisas estranhas acontecendo ali. Havia barulhos sem explicação, coisas sumindo que nunca mais achavam. Enfim, coisas que até os meus pais começaram a admitir que eram bem estranhas e não sabiam explicar. Certo dia estávamos eu, minha mãe e meus 2 irmãos, que na época tinham apenas 3 aninhos, estávamos em casa e o meu pai trabalhando fora. Na panha de café... O que é panha de café? Na panha de café, em uma outra... ele estava trabalhando fora na panha... apanhando café, é isso? Em uma outra propriedade distante. Até de dia as coisas eram sinistras lá. Mas à noite nada se comparava. E nesse dia a noite chegou e nada do meu pai aparecer. Apreensivas, minha mãe e eu, mais do que depressa, ficamos quietinhas dentro de casa. 6 horas, 7 horas da noite, 8 horas da noite, nada do homem aparecer. E foi aí que vimos a avó pela Greta. Greta, aprendi aqui nos relatos, se não me engano, se eu estiver errada também me corrijam, mas é o vãozinho entre as madeiras da casa, assim, né? É um vão entre as madeiras que dá para ver lá fora, assim. Então, foi aí que vimos a avó pela Greta. Lembra do terreiro que mencionei? Começamos a ouvir o rodo de espalhar o café, raspar no chão acimentado do lugar, que não ficava a mais de 15 metros da janela do quarto da minha mãe. Então, agora a Greta também não sei se é através da parede de madeira da casa ou através também os buraquinhos da janela, sabe? Aquelas janelas assim que dá pra você ver através dos vãos, assim. É tipo um vão. Bom, então vimos ali o local ficava uns 15 metros da janela do quarto da minha mãe. Nós nos entreolhamos e o pensamento foi único. Ele chegou. Deixamos meus irmãos dormindo e fomos até lá fora encontrá-lo. Apesar de termos estranhado não ouvir o barulho do carro, fomos assim mesmo. Equipadas com lanternas e grossas blusas de frio, e assim que a luz clareou boa parte do lugar, não havia nada além da serração e do lugar, né? O barulho havia parado e não havia gente nem carro ali. Mas peraí, ela viu a avó pela Greta? Mas ela achou que o pai tinha chegado? Mas o que tem a ver a avó? E foi aí que vimos a avó pela Greta.
Começamos a ouvir o rodo de espalhar o café, raspar o chão, tal, nos entreolhamos e achamos, ele chegou. Tá, não sei. Bom, sentimos um frio consumir nossas espinhas, porque não tinha ninguém ali, nada, e fomos correndo tão rápido para dentro de casa que parecia que tínhamos atingido a velocidade da luz. Passado algum tempo, o barulho voltou, e quem disse que tivemos coragem de botar a cara para fora? Eram umas 10 horas da noite quando meu pai retornou, e dessa vez era ele mesmo. Pálidas ainda com o ocorrido, relatamos a ele detalhe por detalhe do que tinha acontecido. E ele disse que a porteira ainda estava trancada, como ele deixou quando saiu pela manhã. Ou seja, não tinha subido ninguém lá em casa no dia. Passaram-se 2 dias e apesar de eu continuar vendo, pelo canto dos olhos, alguns vultos e sentindo aquela pesada atmosfera, não tocamos mais no assunto. Até que em um dia frio, quando estávamos jantando, aquele barulho perturbador voltou. E meu pai, com toda a sua coragem, fez a mesma coisa que fizemos. E nós duas, como boas curiosas, fomos xeretar atrás dele. E o que eu vi nunca saiu da minha memória. Lembro-me de estar agarrada aos braços da minha mãe e quando as luzes do terreiro acenderam, eu vi uma silhueta completamente distorcida sumir no terreiro e aquilo gelou a espinha. De certa forma, eu me acostumei, sabe? Entre muitas aspas, assim, me acostumei, mas não muito, a ver essas coisas. Mas a minha reação foi, é claro, levar um baita de um susto e recuar. Apesar disso, os meus pais não viram nada. Confusos, nós voltamos para dentro de casa. Os dias continuaram a passar, coisas estranhas continuaram a acontecer, até que começou do nada a aparecer escorpiões no lugar. Estava infestado. Realmente foi do nada, como se num estalar de dedos eles começassem a aparecer. E então nós nos mudamos de lá. E com a melhora das coisas, fomos embora. Alguns anos depois, nos reencontramos com o dono do local e conversa vai, conversa vem, tocamos no assunto da fazenda. O ex-patrão comentou que ninguém durava mais do que um mês naquele lugar e pedia demissão. E avisou ao meu pai que se soubesse de alguém que tivesse interesse no trabalho, era para mandar entrar em contato. O senhorzinho, pai desse patrão, veio a falecer. E em uma conversa com a família, o assunto da tal fazenda vindo à tona, a senhora viúva comentou sobre o passado da casa. Disse que o seu sogro e o pai eram grandes proprietários de escravos e no terreiro eles judiavam de muitos deles. A casinha em forma de igreja, na verdade, era a senzala. E a parte que é alta do chão, como se fosse um assoalho de concreto, era onde eles eram mantidos ali sozinhos quando faziam algo de errado e mereciam uma punição. Ela mesma disse que foi embora porque via muitas coisas ali. Hoje moramos em uma outra propriedade, dessa vez nossa, e eles não veem nada lá, mas eu sim. Agora não tanto, mas de vez em quando recebo uma visita espiritual. Mas nada como eu vi aquele dia, e só de lembrar eu me arrepio toda. Será que era mesmo as almas atormentadas dos escravos que não conseguiam encontrar a paz? Não sei, mas sei que ainda tenho vontade de voltar lá na Fazenda das Almas, como começamos a chamá-la, para tentar registrar alguma coisa. Esse foi o meu relato, um pouco grande, eu sei, me perdoe. Um beijo, adoro o canal. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ou é pela atitude ruim ali naquele momento, isso pode ter talvez atraído, por causa da violência, alguma coisa, outros espíritos a ficarem ali. Não que seja obrigatoriamente espírito dos escravos, mas outros que se aproveitavam dessa atmosfera de crueldade? Será? Beleza.
Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.